Então nós vamos iniciar agora falando sobre a NR1 e o psicossocial, tá? O objetivo disso é mostrar qual que é a importância do psicossocial dentro da NR1. E o que é uma NR1? A NR1 nada mais é que uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que trata do quê? De riscos, de gestão de riscos ocupacionais dentro da empresa. Toda a empresa, sem exceção, nós temos mais ou menos 24 milhões de empresas no Brasil. Tá? Todas têm que saber como lidar com o risco psicossocial dentro da empresa através de uma gestão. Isso aí. Então, o que acontece? A NR1, ela recente, ela foi introduzida uma nova redação. E essa redação é do psicossocial. Todo psicossocial agora vai ser obrigatório dentro da NR. Tá? Então, o que nós vamos fazer sobre isso? Nós vamos falar. O início da NR1 começou em 78, de uma forma simples, que porque estava tendo muitos acidentes na época, e eles resolveram, em 1978, começar com essa NR1. Tá? E lá começaram com um exame simples, fizeram e pediram para fazer também eu estou um pouco nervoso, pessoal. E aí os riscos não eram riscos, eram outras coisas que eles pediam antigamente, que era mais simples, até chegar em 1994, que aí começou a fazer o PCMSO e o PPRA, tá? Daí por diante começou a evoluir, chegou em 2021, aí começou a ter o desdobramento, e aí começou a pedir o quê? O PGR, que não é mais PPRA, e o PCMSO e com a nova NR, tá? Aí o que acontece? A NR1, o que ela faz? Ela é a mãe de todas as NRs, todas, ela manda, são 38 NRs que nós temos, tá? Então o que acontece? O governo trouxe para o jogo o quê? O gerenciamento dessa NR. Por que gerenciamento? Porque antigamente era um documento que ninguém, vamos dizer, dava importância, colocava na gaveta e ninguém gerenciava. Hoje não, hoje é obrigado a você gerenciar essa PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Junto com isso, a avaliação ergonômica. E essa avaliação ergonômica, o que vai aparecer? Que a Vanessa, que é uma ergonomista nossa, que depois ela vai falar, depois tem a Letícia, que vai falar estritamente do psicossocial, que essas considerações dentro da ergonomia, as avaliações de risco na empresa é super importante e necessário, porque ela vai saber se aquele lugar é um lugar doente ou não dentro da empresa, tá? E isso aí vai para onde? Vai para o inventário de risco. O que é um inventário de risco? É um documento, tá, que identifica e avalia os riscos do ambiente de trabalho em relação aos funcionários, tá? Isso é muito importante. Aí o governo decidiu fazer o quê? Ele entrou no jogo para quê? Para que colocasse em prática tudo aquilo que não estava sendo feito. Na verdade, é isso. Então, ele entrou no jogo a partir de agora e vai obrigar todas as empresas a fazer o quê? A colocar o psicossocial em andamento dentro dessas empresas. Tá? Aí, eu coloquei aqui exemplo. Antigamente, lá nos anos 80, 90, você era obrigado a falar na CIPA sobre o quê? Sobre doenças sexualmente transmissíveis, principalmente a AIDS. Tá? Hoje, isso aí já não é mais obrigatório. O que é obrigatório hoje? O psicossocial. Você tem que falar sobre o psicossocial na CIPA e na CIPAT. Tá? Tem que ser falado. E por que CIPA-A? Porque é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Hoje a CIPA tem que ter esse azinho. Então você não pode fazer só uma CIPA. Você tem que falar obrigatoriamente sobre assédio. O que a NR quer? Que ninguém se machuque dentro da empresa e que trabalhe de forma segura. E o que ela obriga a empresa a fazer? Identificar os riscos, avaliar esses riscos e controlar esses riscos dentro da empresa. E quais são esses riscos? Físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, pressão psicológica excessiva, que é o psicossocial. Tá? Aí, o risco, o que é o risco? É a probabilidade
ou a severidade de acontecer um acidente dentro da empresa. A probabilidade, o que é? É a chance de ocorrer um acidente. Por exemplo, aqui está com o chão escorregadio. Qual que é a chance de eu cair nesse chão? E qual que é a severidade? É a gravidade. Eu vou cair, ou vou sujar minha roupa, ou vou bater a cabeça e parar na UTI. É mais ou menos isso, tá? Então, o risco nada mais é que a junção dos dois, probabilidade e gravidade. Um exemplo, barulho excessivo. Se você tem na empresa um barulho excessivo, você tem que diminuir esse barulho através das avaliações, identificações, para tentar fazer que não haja gravidade. É a mesma coisa com uma máquina sem proteção. Você coloca o dedo lá, qual o risco dessa pessoa perder o dedo? Pode ser grande. Por isso que tem que fazer o quê? Uma avaliação, uma identificação, para poder minimizar o problema ou solucionar esse problema. Aqui nós estamos falando que o risco que nós estamos analisando pode prejudicar quem? O bem-estar físico e mental do funcionário. Tá? Diferente de um acidente que acontece na empresa, você tem naquela grande maioria naquele momento. Agora, e o risco, o problema mental, saúde mental, o que vai acontecer? É gradativo, você não percebe no primeiro momento que ela está com um problema, ou uma depressão, ou uma ansiedade. Isso você vai descobrir com o tempo, tá? Diferente do risco que você cai em um acidente que acontece naquele momento. Então, ó, isso aqui é um exemplo gráfico que eu coloquei, que é a avaliação de risco. A probabilidade e a severidade dão um risco e pode prejudicar o bem-estar físico, e pode dar um nexo, e se der um nexo nós vamos ter que abrir o quê? Comunicação de acidente de trabalho. Tá? Agora, isso aqui é importante, pessoal, eu vou fazer direto aqui e vou mostrar. Ó, quando você tem um risco dentro da empresa, você tem que eliminar completamente esse risco. E como? Através do equipamento de proteção coletivo, que nem aqui. Ar-condicionado é um equipamento de proteção coletivo para todas as pessoas. E aí depois você, além disso, você tem que fazer um treinamento para os funcionários, para os líderes, tá? E por último, você vai usar o quê? O EPI, Equipamento de Proteção Individual. Só que tem uma coisa, o ano passado, nós fomos lá no Ministério do Trabalho e a fiscal disse o seguinte: vocês estão com o EPI, então, vocês têm condições de colocar EPC? Ela falou assim, se vocês não tiverem um documento por que vocês não estão usando o EPC, não vai para o EPI, porque nós vamos autuar. Então, uma dica, pessoal, que ela falou, EPC, tem que ter uma documentação dizendo que ali não dá para colocar um EPC, um equipamento de proteção, um ar-condicionado, um exaustor. Então, isso tem que estar documentado para depois você chegar onde? No EPI. A maioria das empresas já vão direto no EPI e esquece de ver o EPC. E se esqueceu e não documentou, vai ter problema. Agora, uma coisa importante, se você não estiver em conformidade com a documentação, tá? O que vai acontecer? As informações estão todas lá no e-social. O que o fiscal vai fazer? Ele vai entrar no computador, vai pegar uma determinada empresa que ele quer e vai ver se ele está em conformidade. Se não tiver em conformidade, o que vai acontecer? Multas e autuações. Interdição pode interditar um setor ou uma empresa, dependendo da gravidade. Doenças ocupacionais. Então, se você não estiver fazendo a gestão de risco dentro da empresa, você pode causar uma doença ocupacional do funcionário. Você pode ter um processo judicial de um funcionário que está doente e lá na frente vai estar com um processo contra você. E se você estiver dentro, conforme, está com a documentação em dia, dificilmente esse funcionário vai conseguir ganhar uma ação. Por quê? Porque você está com a documentação em dia. Isso é importante. Pode ocorrer acidentes ou impacto na produtividade. Por causa disso, pode abaixar a produtividade da empresa. Tá? Agora nós vamos falar sobre os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Tá? O que são riscos psicossociais relacionados ao trabalho? São todos aqueles riscos relacionados à saúde mental da pessoa no ambiente de trabalho que tem o potencial de afetar a saúde mental e física. Muitas vezes, quando eu atendo, a pessoa está doente, o que acontece? Eu até falo um ditado chinês: mente sã, corpo sã. Tá? Se você está com a mente boa, o que vai acontecer? Você vai estar fisicamente, você vai estar bem.
Então, se a mente estiver ruim, com certeza a parte física também não vai estar boa. Tá? Aí o que acontece? Como é que você chega aí? Você chega quando você tem um excesso de pressão por prazos curtos. O que quer dizer isso? A empresa tem um funcionário que está acostumado a trabalhar e fazer um determinado trabalho durante uma semana. Aí chega o líder e fala, eu quero que você faça em 2 dias. Tá bom, 2 dias. Ele vai se estressar naquele momento. O que não pode ocorrer no psicossocial é que isso seja constante. Uma vez ou outra não vai ter problema, tá? Não vai ser isso que vai dar o problema psicossocial. Só que não pode ser constante. Hoje, amanhã, pedir. Vai chegar uma hora que ele vai ter um problema de saúde mental. É a mesma coisa que a falta de autonomia. Tem o líder que fica mandando numa determinada pessoa que já sabe fazer o trabalho e vai lá e vai dar os pitacos deles e vai atrapalhar. Vai chegar uma hora que esse funcionário não vai aguentar, tá? Insegurança no emprego, alterações frequentes nas regras. Uma hora a regra, você tem que fazer esse procedimento, essa regra, de repente no outro dia a regra está mudada, então você fica pirado, tá? Então se você fizer uma vez, ótimo, agora for constante, vai dar problema, tá? Principalmente no assédio moral e sexual. Depois a Letícia e a Vanessa vão falar melhor sobre isso. O assédio moral é quando o funcionário ou o líder chega para o funcionário, xinga o funcionário, fala que ele vai ser demitido porque ele não está conseguindo fazer o que ele precisa. Um assédio sexual é quando um líder ou qualquer outra pessoa passa a mão no cabelo de uma mulher, ou fala que ela está bonita, que ela tem que vir de mini saia, alguma coisa assim. Isso é assédio sexual. Tá? Nós temos que tomar muito cuidado com isso dentro da empresa. Tá? Uma confusão que normalmente acontece é o que é uma avaliação psicossocial e uma avaliação de fatores de risco psicossocial. A avaliação psicossocial é no indivíduo, uma determinada pessoa vai fazer um exame, vai passar com um psicólogo, tá? Por quê? Porque ele vai trabalhar, por exemplo, em altura ou espaço confinado. Ele vai passar com o psicólogo, mas normalmente é o psicólogo, vai ter um questionário para ele responder se ele tem medo, se ele tem impressão de alguma coisa, se ele tem estresse, se ele tem ansiedade. Por quê? Se ele tiver alguma coisa, você acha que essa pessoa tem condições de trabalhar em altura? Não. Ninguém é louco de colocar uma pessoa dessa trabalhar em altura se tem esses problemas. E quem que vai diagnosticar isso? O questionário que a psicóloga vai fazer. Tá? E a avaliação dos fatores psicossociais, aí já é diferente. Aí é o ambiente do trabalho que vai influenciar nas pessoas que estão lá dentro. Então, a avaliação psicossocial é o indivíduo. A avaliação dos fatores psicossociais é dentro da empresa, no ambiente de trabalho. Agora aqui, reconhecimento da doença psicossocial. Por exemplo, você tem um atestado que chega para você com CDF. O que é um CDF? É todas as doenças mentais que ocorrem dentro do Código Internacional da Doença. Por exemplo, F32, depressão, F41, ansiedade, F41.1, pânico, tá? F43, reação ao estresse, beleza? Então tá. Aí o que nós temos que levar em consideração para que isso esteja ocorrendo dentro da empresa? Jornadas exaustivas, a pessoa está trabalhando muito e não é o normal, não é o usual. Metas abusivas, estão abusando dele para ele entregar determinados procedimentos, determinados produtos na empresa. Conflito, briga entre funcionários, pode ser entre líderes, tá? Assédio moral, que eu acabei de falar, sexual, tudo isso pode influenciar nesse CID. Se isso aqui tudo isso aqui tiver alguma coisa relacionada a esse CID, nós podemos falar que pode estar ocorrendo dentro da empresa. É uma doença que está sendo causada dentro da empresa. Então nós vamos fazer o quê? Uma associação dessas doenças com isso dentro da empresa. Tá? Agora, afastamentos longos com o CDF. Tá? O que vai acontecer dentro da empresa? Você vai ter uma sobrecarga de equipe, alguém vai trabalhar mais do que o normal para aquela pessoa, porque aquela pessoa está afastada, e normalmente um CDF 30, 32 é 30, 40, 90, 120 dias de afastamento. Tá? Custo, você vai ter que substituir essa pessoa, colocar uma outra no lugar enquanto a outra está afastada. Tá?
Pode também acontecer de que virar uma espécie 91. O que é espécie 91? É acidente de trabalho ou doença ocupacional. Tá? No caso aqui é uma doença ocupacional. E a pessoa, ela vai ter uma estabilidade de 12 meses quando voltar ao trabalho por causa desse afastamento. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Tá? Afeta o FAP. O FAP, vamos dizer que é o imposto que a empresa paga por causa de muitos acidentes que estão ocorrendo naquela determinada empresa. Então, quanto mais acidente ocorrer, mais o FAP ela vai pagar, tá? Até um limite, mas o limite máximo é um dinheiro grande em cima do que a empresa paga para os funcionários, tá? Então, isso aqui, e sem contar o recolhimento do fundo de garantia durante o afastamento, que vai ter que ser pago também, tá? Agora, quais os impactos econômicos na empresa? Quando você tem um sofrimento psíquico dentro da empresa, você vai ter um reflexo econômico. Redução da produtividade, você vai gerar despesa com demissão ou recontratação, vai diminuir, vai cair a qualidade do serviço, vai comprometer o resultado dos negócios e sem contar que a empresa pode ter uma má fama por ter muitas pessoas afastadas por esse tipo de problema, tá? E aí o que acontece na parte do trabalhador? Você pode ter o absenteísmo, que é a falta dele, levando o atestado, ou o presenteísmo. O que é um presenteísmo? A pessoa está na empresa, não levou atestado, mas em compensação não consegue fazer aquele trabalho que normalmente ele deveria fazer, tá? Ele está lá, mas não está fazendo nada, quer dizer, ele está presente, tá? É isso que é o presenteísmo. Agora, nesse caso aqui, é o seguinte, tem dois pilares que eu montei, e um é para a atenção primária, tá? A atenção primária, nós temos que iniciar com a NR1, que mapeia os riscos e os fatores psicossociais. Depois que foi feito esse mapeamento e os riscos psicossociais, nós temos que envolver quem? A liderança. Nós temos que conversar, ter uma palestra com a liderança primeiro, mostrar o que é um risco psicossocial dentro da empresa, tá? E depois nós passarmos para falar com os funcionários. Nós somos obrigados a fazer, a empresa é obrigada primeiro a fazer o quê? Conversar com os líderes, gestores, coordenadores, para no segundo momento ir lá conversar sobre o psicossocial, assédio moral e sexual. É obrigado, isso aí não é para fazer de vez em quando não, isso está dentro da norma. Então tá aqui, ó. Atenção primária, inicia com a RN1, vamos mapear os riscos ocupacionais, os fatores psicossociais dentro da empresa. Vamos conversar com a liderança primeiro, depois nós vamos conversar com os colaboradores, tudo isso obrigatório, tá? Isso tem que ser documentado, assinado, fotografado, tá? Por exemplo, aqui, eu tenho que tirar a fotografia de quem está aqui e mandar para o Ministério Público que eles vão exigir, tá? E aí o que acontece? Você vai manter um equilíbrio dentro da empresa, vai ter umas metas mais flexíveis, vai ser mais fácil trabalhar, não vai ter estresse. O ambiente vai estar saudável se você conseguir fazer isso. Agora, se passar dessa barreira, desse primeiro pilar, nós vamos para o segundo pilar. Deixa eu passar direto para ela aqui, vai ser mais fácil. Aqui, peraí. Aqui. Aí o que acontece? O segundo pilar é quando acontece a atenção secundária e terciária junto. Como é que é? Você tem que focar no diagnóstico precoce. Como que você vai diagnosticar, ter um diagnóstico precoce? Quem que fica junto com os funcionários 8 horas por dia? Os líderes, os coordenadores. E o que tem que fazer esses líderes e coordenadores? Eles têm que saber o que está acontecendo com o funcionário. Hoje o funcionário está dando risada, contando piada, de repente aos pouquinhos ele para de contar piada, ele não dá risada, não conversa com ninguém. O líder é o obrigado, vamos dizer assim, a descobrir esse tipo de funcionário, encaminhar ou para o RH, ou o líder chamar ele numa sala e conversar para ver o que está ocorrendo. Isso é muito importante, pessoal. O que vai acontecer com isso? Você vai ter menos afastamento, a pessoa vai se abrir, vai conversar e mostrar que a empresa está dando importância para esse tipo de problema,
Tá? A maioria dos líderes hoje vê um funcionário que está com problema, isso não é nada, amanhã você está bem, vai, continua trabalhando aí. É desse jeito. Não podemos fazer mais isso. Tá? Tem que encaminhar ou para o RH ou o líder chamar essa pessoa e conversar. Tá? Aí o que acontece? Se você não consegue fazer isso na empresa, aí nós vamos ter que passar por um suporte mais especializado. Qual que é? Com psicólogo ou com psiquiatra. Normalmente é com psicólogo. Caso você não consiga, ou o psicólogo não consiga resolver e precisa de medicação, aí nós vamos passar para quem? Para o psiquiatra, para passar uma medicação para poder ter o controle dessa doença dele. Aí o que acontece? Qual que é o objetivo de tudo isso aqui? É não cortar os atestados, não haver necessidade da pessoa entrar no INSS, porque você está dando um retorno para essa pessoa, tá? Fazer um tratamento adequado que você está fazendo e o retorno vai ser melhor possível. Então ele vai ter um retorno mais saudável na empresa. Por quê? Porque a empresa está dando esse retorno para ele e com certeza ele também vai dar esse retorno. O que é importante? Nós temos que agir antes que o adoecimento ocorra. Isso que é o importante, isso se chama prevenção. Tá? Em 2024 houve um aumento de 63% de doenças mentais e em comparação a 2023. O que aconteceu? Quase 500 mil de pessoas foram afastadas devido a esse problema. Tá? Aí a OMS disse que até 2030 isso vai superar os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais. Quer dizer, a doença mental vai ser o primeiro colocado em afastamentos do trabalho. Tá? E o que nós temos que fazer? Focar na prevenção, capacitar os líderes, que é importantíssimo, os líderes têm que saber disso, tá? Terem uma equipe de saúde com psicólogos, tá? Para você manter isso aí, para você conseguir fazer com que tenha um retorno melhor desses funcionários. Tá? Aqui está um gráfico mostrando que em 2024 houve um aumento de 2003 para 2024, 472 mil afastamentos. Você acha que o INSS tem dinheiro para pagar isso? Vai sobrar mais uma vez para quem? Para as empresas. Tá? É isso que a ONS, o governo está fazendo. Tá? Dá uma olhada aqui, no ano de 2025, ó, primeiro foi dorsalgia, dor na coluna. Depois, transtornos de discos intervertebrais, fratura, ó, F41, ansiedade, é o quarto por enquanto em 2025. Depois vem lesão de ombro e episódios depressivos. Tá? Então eles falaram que aqui em 2030 eles vão ser os primeiros. Tá? Ó, a OMS, que eu falei, depressão será mais comum no mundo em 2030. Dá uma olhada quando foi falado isso. 2/9/2009. Quem foi, onde está escrito? No Estadão. Tá? Você vê, 2030 foi falado isso em 2009. Provavelmente nós vamos chegar nisso. E vai sobrar para quem? Para as empresas. Aqui na Você SA, Brasil bate recorde e registra 534 mil afastamentos por transtorno de saúde mental em 2025. Estava em 427 mil. Foi para 534 mil. Isso agora, 9 de fevereiro de 2026. A USP, afastamento do trabalho por transtornos mentais cresce 68% no Brasil. Ó, de 472, tá? Aumentou 68% em 2004, aquilo que nós tínhamos comentado. Aqui no Terra, NR1, pode aumentar as ações trabalhistas. Alerta Grant Thornton, que é uma empresa de auditoria. Então eles falam que vai aumentar muito a ação trabalhista. Tá? Isso que nós temos que ficar ciente que vai acontecer para quem não estiver documentado e saber da ciência de tudo isso. No valor econômico, empresas com mais afastamentos serão alvo da ação fiscalizadora. Tá? Aquela que tiver muita doença, o fiscal vai lá querer saber o que está acontecendo, como já aconteceu com algumas empresas aqui que nós já fomos resolver, e tem até
Um promotor que conversou com a gente online, com essa empresa, junto com o dono, junto com o advogado, junto com a ergonomista, e eu como médico do trabalho, e ele montou um ataque, um termo de ajustamento de conduta, falando que nós tínhamos que colocar em 6 meses tudo em ordem, porque estava tendo muito assédio moral e sexual nessa empresa. Muito, muito. Aí tivemos que correr por 6 meses, fazer tudo que tinha que ser feito. A Letícia, que é psicóloga, foi lá, conversou com todos os funcionários. Conseguimos demitir pessoas que estavam atrapalhando, estavam sendo, provocando uma empresa doente, estava deixando essa empresa doente e os funcionários doentes. Tá? É isso que está ocorrendo. Então nós temos que tomar cuidado com essa ação fiscalizadora. Depois a Letícia vai falar mais sobre isso. O que nós devemos saber? Por exemplo, nós devemos saber a causa desse transtorno e o local que causou isso. Isso aqui que eu estou passando é um exemplo. Você pega um coordenador de RH fictício, tá? E os sintomas que ele tem apresentado é irritabilidade, depressão, ansiedade, alteração de comportamento, queda de desempenho e performance. Beleza. Isso aqui é o que ele tem, que você tentou, o que ele apresentou para nós. Aí, a causa disso. O que causou isso? Dá uma olhada. Foi uma causa externa. A mãe estava hospitalizada, a mulher estava grávida, ele bateu o carro e não tinha dinheiro. Ah, que beleza. Então, isso foi causado dentro da fábrica? Não. Isso não foi causado em casa, então dá para se provar. Como? Através de conversa, a psicóloga vai conversar com essa pessoa e vai mostrar que isso não foi, a empresa não foi a causadora desse problema de saúde mental que esse coordenador teve. Agora vamos para o segundo exemplo. Coordenador de RH, sintomas parecidos, irritabilidade, depressão, ansiedade, preocupação constante, saúde mental abalada, uso de medicação, tá? E olha só os fatores de risco. O que causou isso? Pressão excessiva, metas abusivas, tá? Falta de recursos e condições do trabalho na empresa, assédio moral por lideranças e colegas, tá? Ameaça de demissão, normalmente constante, e xingamentos recorrentes, tá? Qual que é o impacto disso? Adoecimento relacionado à empresa. Isso não tem como você falar que não foi lá dentro. Porque se foi provado através de uma ergonomista que vai fazer um risco psicossocial e descobrir isso tudo dentro da empresa, vai mostrar que é dentro, que é isso aí que vai acontecer. A doença foi causada dentro da empresa, tá? E isso dá doença ocupacional, dá afastamento e a pessoa vai ficar estável por 12 meses, sem contar que pode levar multa, tá? Aí o Ministério do Trabalho vai fazer uma fiscalização nessa empresa para saber o que está ocorrendo e vai pedir para que isso mude o mais rápido possível. Tá? Isso é muito ruim para a empresa. Tá? E vai ter repercussão dentro e fora do trabalho, porque todo mundo vai ficar sabendo como que é essa empresa lá dentro. Então, conclusão, a empresa é a causa do adoecimento e o risco psicossocial foi caracterizado aqui dentro. Tá? Os riscos psicossociais estão entre os principais desafios da saúde do trabalhador no século XXI. A crescente concessão de benefício por transtorno CDF revela que o sofrimento mental já não pode mais ser ignorado nas discussões sobre saúde e segurança no trabalho. Então não podemos ignorar essa saúde mental dentro do trabalho. Tá? Teremos a saúde mental como um novo desafio. Então nós temos que tomar cuidado com isso. É melhor você tratar, prevenir dentro da empresa e pagar um determinado valor do que você ter um processo que corre na justiça e acaba perdendo. Você perde 300, 400, 1 milhão de reais numa ação judicial. Tá? Enquanto que você poderia estar prevenindo isso por muito menos, muito menos. Tá? Isso que é o importante de vocês saberem. Tá? Então nós não podemos procrastinar, deixar para depois.
vamos já agir rápido antes que ocorra esse adoecimento. Então, a principal, o que eu quero passar para vocês é que os líderes, eles são os principais dentro da empresa, que estão diretamente ligados com os funcionários. É eles que vão falar se aquela pessoa tem algum problema ou não, e eles que vão encaminhar para o RH ou para nós tentarmos tomar uma atitude para que isso não aumente dentro da empresa. Então, o líder é super importante. As palestras que são feitas com os líderes, isso não pode deixar de fazer. E outra, é obrigatório. Tá? Então, todos têm que ficar cientes do que está ocorrendo dentro de uma empresa na parte ocupacional, na parte mental, saúde mental. Tá? Agora é a ergonomia. Eu agradeço, depois de fazer umas perguntas. Deixa eu começar, tá? E desculpa o nervosismo no início, que não é fácil. Tá bom? Agora nós vamos fazer, a Vanessa vai falar, a ergonomista vai falar exatamente sobre o psicossocial. Boa tarde, meu nome é Vanessa, sou ergonomista, perita trabalhista. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a ergonomia no ambiente de trabalho e NR17 ao todo, né? O que é a NR17? A norma regulamentadora que trata das condições de ergonomia no ambiente de trabalho, né? Então, assim, nós não avaliamos somente os riscos psicossocial, né? A gente avalia o setor ao todo, os riscos biomecânicos, o ambiente de trabalho em si e também os psicossociais. Nossos clientes, desde 2021, dentro da AET, que é a Análise Ergonômica do Trabalho, nós já vínhamos avaliando os riscos psicossociais. Há um ano, né, com a atualização, entrou sim os checklists. Agora a gente tem uma outra norma, né, a gente tem que seguir uma outra regulamentação, porém o embasamento em si a gente já estava fazendo desde 2021. Então, qual que é a importância da NR17 em um ambiente de trabalho? Saúde e segurança, a NR17 ela busca prevenir as doenças, os acidentes de trabalho em si, né? Como eu falei, a gente avalia também o setor no geral, né? Às vezes, um imobiliário que está inadequado, uma cadeira que não está adequada com a norma, isso pode acarretar outros afastamentos dos nossos colaboradores. A produtividade, promover um ambiente de trabalho mais adequado. Como falei anteriormente, né? Uma cadeira às vezes pode prejudicar o desenvolvimento na jornada de trabalho do colaborador, né? Ele pode desenvolver uma lombalgia, uma ciatalgia, devido a uma cadeira estar incorreta no local de trabalho. A qualidade de vida, né? A norma visa garantir que as empresas proporcionem um ambiente mais adequado para que o colaborador nos retorne com a demanda positiva e a responsabilidade legal, que é agora que nós vamos entrar sobre o cumprimento da NR17 e o que ela pode acarretar se a empresa não estiver seguindo todas as questões jurídicas. Então, a NR17 ela trata as condições de ergonomia no ambiente de trabalho e estabelece algumas obrigações para as empresas a fim de promover um ambiente de trabalho mais saudável, seguro e seguindo todas as normas. Então, qual que é a obrigatoriedade de todas as empresas? Todas as empresas elas têm que ter a análise ergonômica preliminar, né? Essa análise ergonômica preliminar, elas são de microempresas, empresas de pequeno porte, e todas as empresas que não são dispensadas do PGR. Né? Então, a análise ergonômica preliminar, todas as empresas têm que fazer. Essa análise é anual, né? Ela tem a validade anual, diferente da ET, que depois eu vou falar um pouquinho. Ela é um laudo menor, porém que abrange também todos os 5 fatores, né? que a gente trata na NR17, incluso os riscos psicossociais. Algumas empresas, a gente consegue manter ela somente com a EP, né? A gente tem bastante dúvidas de alguns clientes, mas eu sou obrigatório, né? A minha empresa é obrigatória a fazer a ET? Depende da quantidade de risco que eu vou identificar na empresa, né? Porque a gente segue uma tabela, a gente segue um protocolo, porém, assim, se me identificar com muitos riscos, eu não consigo ter o poder jurídico, né? Porque se passarem um auditor fiscal, sou eu que recebo, né, dos nossos clientes. E como que eu vou ter documentação para comprovar que a empresa está entrando, tem um plano de ação, está seguindo um plano de ação, sendo que
não está fazendo o que está estabelecido na EP. Né? Então, assim, algumas empresas eu consigo consolidar somente com a IP, outras empresas eu preciso solicitar a análise ergonômica do trabalho, que é a análise completa. Então, a análise ergonômica do trabalho é a análise completa, que a gente avalia os 5 fatores, são 58 fatores que a gente analisa, e dentro disso, as informações são para o PGR, né? Tanto da EP quanto da ET. O que acontece? São informações unilateral, né? Então, assim, para a gente proteger a empresa, para a gente proteger o nosso cliente, a gente tem que ter, tanto na ET, na EP e também no PGR, as identificações. Os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho e o que será cobrado nas fiscalizações. Como o doutor falou, nós tivemos clientes no ano passado que tivemos um ataque, né? Foram alguns clientes, né? E algum deles nós tivemos prazo, né? Prazo para colocar a documentação da empresa em ordem, prazo para alimentação no meio social. E depois de identificado todos esses riscos, agora nós temos que ter um plano de ação, né? E na questão do risco psicossocial, qual que é o plano de ação, né? Eu vou na empresa, eu avalio, eu identifiquei e a gente passa numa ferramenta, né? A gente faz uma entrevista com o colaborador, a gente faz uma amostragem por GHE, se, por exemplo, eu costumo pegar uma amostragem de 3 colaboradores por GHE, se eu ver que a informação, porque assim, às vezes eu chego na empresa, o colaborador não entende, né? Ele já se assusta, né? A gente está ali sim pela empresa, porém por eles também. Né? Então, às vezes, quando eu vou na empresa, eu já até oriento quem vai me acompanhar. Né? Na questão do psicossocial, não é identificado o nome do colaborador, porém, eu tenho que fazer todas as questões do checklist para eles. Né? Quando tenho dúvida, eu solicito mais colaboradores daquele determinado GHE, para aí sim eu conseguir fechar o embasamento e ter a resposta do software, se eu tenho ali um risco, se está identificado ou não, né? Então, assim, agora, depois dos riscos psicossociais, o que precisa fazer anualmente? Um treinamento, ele se inicia, assim, com os líderes, porque os líderes são um dos mais denunciados, né? E depois a gente tem que passar com todos os colaboradores. E esse treinamento ele tem que ter certificado, tem que ter foto, tem que ter vídeo, porque depois a gente monta um box, se caso a empresa ser notificada ou receber uma visita do auditor fiscal, a gente já tem toda essa documentação que eles solicitam para encaminhar, senão eles costumam dar um prazo. A gente teve uma empresa que a gente teve prazo de 6 meses, nós tivemos uma empresa que teve prazo de 30 dias. Né? Então, depende da quantidade de denúncia que essa empresa está tendo, da quantidade de recorrência que essa empresa está tendo. Então, as principais irregularidades dos atos de infração lavrados de janeiro de 22 a junho de 23 foi o quê? Não tinha um plano de ação, né? Sem identificação de risco, sem o PGR, sem o inventário de risco. Então, como que acontece? Não tinha documentação, né? Nessa documentação eles não conseguiam preencher o PGR, sem o PGR eles não conseguiam alimentar o e-social, eles não tinham inventário, eles não tinham, ou as empresas que tinham não estavam fazendo, igual o doutor falou, algumas estavam arquivando dentro da gaveta da documentação e eles não estavam colocando em ação o plano de ação que a gente monta junto com a empresa, né? E sem avaliação dos riscos. Porque que acontece? Algumas empresas a gente vai lá, a gente faz a documentação, porém eles não colocam em ação o que está ali. Vão colocar a hora que bate a fiscalização lá, né? Ou no canal de denúncia, algumas empresas têm sim um canal de denúncia interno, porém esse canal de denúncia também tem que ter um backup de 3 meses. Então assim, bateu a fiscalização, né? Eu já tive um cliente que falou para mim, não, Vanessa, mas faz 1 ano que eu não faço backup. O auditor, na hora, ele falou assim para ele, eu não tenho como embasar o senhor com um backup de 1 ano. Né? Vocês têm que fazer o levantamento de 3 meses. Se o que vocês estão fazendo, se o plano de ação está sendo eficaz ou não. Né? Porque não adianta a gente montar um plano de ação e ele não está sendo eficaz aos colaboradores.
E assim, continuar o afastamento, continuar a denúncia, tanto no Ministério do Trabalho como a denúncia no canal de denúncia, é o que a gente fala com os nossos clientes, né? Chegou a CIDs, EFs, encaminha para a Vertes, né? Porque lá a avaliação da equipe multi para a gente, porque alguns também com burnout, para avaliar se é a questão do trabalho ou se é questão externa, né? Então a gente tem que fazer um trabalho, uma documentação para proteger a empresa. Se for relacionado ao trabalho, a gente vai planejar uma ação, né? E se não for, a gente identifica e faz um relatório e deixa guardado, se houver necessidade, a gente encaminha para o poder jurídico. Então, de janeiro 24 a agosto de 2024, é deixar de registrar as avaliações preliminares e deixar de identificar elas no PGR. Muitas empresas não estavam fazendo a IP, né, que a IP é uma obrigatoriedade, igual eu falei anteriormente, né, todas as empresas têm que ter, né, desde o menor porte até... Então, assim, algumas a gente consegue manter somente com a IP, outras nós precisamos solicitar a IP. Por quê? Porque eu não consigo manter uma empresa num documento menor, me identificando 2 riscos por questionamento, né? 2 riscos no máximo, né? Porque a gente tem o médio e o máximo. Por quê? Por causa que, se tiver uma fiscalização, a primeira coisa, fiscalização ou uma perícia, né? A primeira coisa que eles vão identificar mas como que vocês fazem o embasamento dessa empresa somente com uma documentação, que é a EP a gente fala que é um documento mais sucinto, né? Então, assim, a gente tem que ter a global, que é a EP. Algumas empresas a gente mantém na EP, mas algumas tem que solicitar a EP. Que também as informações, tanto da EP quanto da ET, ela preenche o PGR. Então, nós trabalhamos com 3 tipos de laudo na parte de ergonomia. Às vezes a empresa tem uma fiscalização ou tem uma perícia e ela não tem a EP, entra em contato com a gente vai lá e faz um laudo ergonômico. O que é um laudo ergonômico? Se você tem uma perícia no setor administrativo, eu vou lá e vou fazer somente dessa função. Né? Então, vocês vão ter, sim, uma documentação, um laudo para apresentar para o perito, porém, somente dessa função. Né? A AEP, que é a Análise Ergonômica Preliminar. É um documento mais sucinto, porém, que preenche também os 5 fatores, né? Preenchendo sim e dando retaguarda para a empresa. Então, se a empresa me manter com ausência de risco em determinados setores, né, dando a maioria, que a gente trabalha com porcentagem, dando a maioria de 70%, eu consigo manter na IP. Se não, eu preciso solicitar a ET. Ah, mas eu sou obrigada a fazer a ET? Não, a ET é obrigatório. Só que a ET é respaldo da empresa. Né? Se a fiscalização bater lá e o primeiro questionamento do auditor para mim for por que a empresa não tem a ET? Geralmente, quando a empresa precisa da ET, na emissão da EP, na análise ergonômica preliminar, eu já solicito a ET. Né? Então, assim, a empresa está ciente da obrigatoriedade de elaborar a ET, né? E o plano de ação da ET, que é um plano de ação de 1 ano e 6 meses. E a análise ergonômica do trabalho, que é a análise ergonômica completa, ela tem validade de 1 a 3 anos, né? Então eu posso avaliar, dependendo do grau de risco da empresa, dependendo de quanto que foi levantado, de qual a porcentagem que está sendo suprida ali pela empresa, eu consigo colocar de 1 a 3 meses a validade dela. O porquê? Porque a gente tem um plano de ação, né? Na ET, eu tenho que entregar a ET e junto com a empresa, a gente elaborar um plano de ação. Porque não adianta somente ter a documentação e não ter o plano de ação sucinto ali. Então, assim, a empresa ela tem 1 ano e 6 meses para entrar nas adequações, né? Não é do dia para a noite que vai conseguir alterar tudo. Porém, se bater fiscalização ou perícia, esse plano de ação ele tem que estar por meses ali dando sequência, né? Porque não adianta nada também ter o plano de ação e aí ele, por exemplo, o auditor aparece em março, ele vai lá na tabela, pega a tabela em março, em fevereiro está em branco, né? O que foi alterado? Então, o plano de ação não está tendo sequência. Os riscos ergonômicos psicossociais cognitivos, né?
A NR17 ficou responsável por levantar esses riscos, né? O primeiro embasamento que eu uso é a tabela 23 do E-Social. E aí, após, a gente vai entrando com as ferramentas. Por quê? Porque a gente tem que fazer um levantamento geral para depois entrar na porcentagem se tem risco ou não naquele ambiente de trabalho para o colaborador em si. Então, um dos fatores, uma das questões que a gente passa é excesso de situações de estresse no ambiente de trabalho, situações de sobrecarga de trabalho mental, exigência de alto nível de concentração, atenção e memória. Eu costumo solicitar para os colaboradores me pontuar, né, de 0, 5, 10, para aí sim eu preencher o software e assim ter o respaldo. Trabalho em condições de difícil comunicação, excesso de conflitos hierárquicos no trabalho, excesso de demandas emocionais e efetivas, assédio de qualquer natureza, moral ou sexual, trabalho com demandas divergentes, exigência de realização de múltiplas tarefas ou desvio de função, que acontece bastante, insatisfação no trabalho, falta de autonomia no trabalho. Então, o embasamento principal, que assim, a estrutura inicial dos riscos psicossociais, a gente inicia com essas questões. E aí sim, né, se o software me dá ali a posição que está identificando o risco, a gente vai subir nas outras qualificações deles. O meu é isso. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa noite, talvez já, né? Não dá para ver o tempo. Bom, meu nome é Letícia, eu sou psicóloga, eu já venho atuando com a Vértice há algum tempo, participei de algumas das ações que o Dr. Adalberto e a Vanessa mencionaram, inclusive do termo de ajustamento de conduta, algumas avaliações de assédio específicas em empresas, nas quais a gente vai explorar um pouquinho melhor, tá? O assédio dentro das organizações, ele tem se tornado cada vez mais constante e é um dos principais fatores de ação trabalhista dentro de um ambiente organizacional. Tá? Dentro das atualizações da NR1 e o psicossocial, o assédio moral e assédio sexual, ele entra como uma prioridade, tanto que é obrigatório o treinamento contra assédio anualmente dentro das organizações. Tá? Por isso que a gente aborda esse tema de uma forma bem específica e isolada. Antes de falar um pouquinho, né, a respeito do assédio, a norma ela exige, ela é obrigatória e é importante assim ressaltar que isso vai ter um impacto muito grande nas organizações a partir de maio, tá? O assédio no trabalho, em 2025, o Dr. Adalberto já colocou algumas informações aqui para vocês estarem cientes. Houve um aumento aí de casos de processos, tá, de assédio moral que cresceu 22% no ano de 2025. Isso muito antes de ser obrigatório a implantação, apesar de obrigatória, as pessoas não estavam colocando em prática. Não estavam sendo autuadas, né? As empresas não estavam recebendo autuações sobre isso. E ainda assim houve um aumento de 22% de ações trabalhistas relacionadas a assédio, superando 142 mil novos processos somente no ano passado. Tá? Denúncias do Ministério Público do Trabalho aumentaram 26% em relação a 2024. Isso representa 18 mil relatos de assédio moral em organizações. E esse número não para. A prevalência dos profissionais que relatam ter sofrido assédio, presenciado assédio, foi 17% no ano de 2025. E o assédio sexual, ele também está presente dentro das organizações, com 35,6% das mulheres brasileiras relatando ter sofrido algum tipo de assédio sexual dentro das organizações. Tá? A média diária, o Brasil registrou 110 novas denúncias por dia de assédio em ambientes organizacionais.
Então, quando a gente começa a olhar para esses números, a gente vê que o impacto da saúde do trabalhador é grande dentro das organizações. E o psicossocial é extremamente necessário em relação à implantação, justamente para prevenir o adoecimento mental e, claro, prevenindo o adoecimento mental, melhorando o clima organizacional, certamente a gente tem como um retorno melhora de produtividade, redução de absenteísmo, presenteísmo e melhora da qualidade de vida de todos, né? Impacto na saúde em 2025 teve um recorde, esses dados são mundiais, tá? Bateu um recorde de 4 milhões de afastamentos no trabalho com ansiedade e depressão, tá? Frequentemente ligadas a assédio, e esses dados foram relatados por uma pesquisa feita pela Thomas Case, tá? A Thomas Case é uma das principais empresas de pesquisa organizacional que atua a nível mundial, tá? A gente trabalha aqui, a violência contra o assédio, a violência e assédio contra as mulheres no trabalho supera, assim, disparado, o assédio contra homens. A gente relata aqui que 76% das trabalhadoras já sofreram algum tipo de assédio no ambiente de trabalho. E 92% das pessoas entrevistadas concordam que mulheres sofrem muito mais do que os homens nos ambientes de trabalho, tá? Não dá para enxergar muito bem os dizeres do gráfico, porque ele é bem extenso, mas esse gráfico mostra relatos, a comparação de assédios sofridos entre homens e mulheres, onde o roxinho ali são as mulheres, representam as mulheres, e o vermelho representam os homens. Então, e na coluna de dizeres são os tipos de assédio cometidos, pesquisados nas organizações. Dentre eles, trabalho supervisionado excessivamente. Claramente, as mulheres sofrem retaliação muito maior do que os homens, tá? Xingamento, gritos, recebeu convites, né, de pessoas do sexo oposto. Bom, eu não vou falar todos eles, mas assim, claramente as mulheres sofrem assédio de uma forma muito mais intensa do que os homens dentro de uma organização, tá? E o que exatamente é o assédio? Como ele é visto dentro de uma organização e quais os tipos de assédio mais comuns que a gente encontra dentro dessa organização, dentro do nosso ambiente de trabalho? O assédio, ele envolve comportamentos indesejados, aquilo que causa constrangimento ao outro, e não necessariamente o constrangimento tem que ser somente para a pessoa que está sendo assediada. Mas, às vezes, o colega que está ao lado sofre constrangimento tanto quanto, sente a humilhação tanto quanto, e sim, é considerado assédio para o colega que não está sendo assediado também, porque o constrangimento é público, tá? E ele pode ocorrer de diferentes formas, tanto moral, sexual, contra mulheres, contra homens, de forma vertical ou horizontal, tá? O assédio vertical, ele ocorre com um comportamento abusivo, tá? Geralmente de superiores para os seus liderados. Pode ocorrer o inverso? Até pode, mas é muito raro porque a consequência é clara, né? Mas é muito comum os líderes acabarem abusando um pouco da sua posição e às vezes nem sempre de forma pensada ou de forma planejada, eles acabam assediando os seus liderados, através de uma cobrança em público, através de uma cobrança excessiva de trabalho, através de exposições, através de como que eu posso te dizer, enquanto está o time todo numa determinada produção, sempre tem aquele que as pessoas pegam o pé, né? Assim, aquela supervisão, aquele questionamento constante, aquela supervisão é considerado um assédio e um dos mais constantes que ocorrem dentro das organizações, tá? Ameaças, humilhações, os gritos,
sobrecarga de tarefas, com críticas constantes, os famosos feedbacks que nunca acabam, né? E, é claro, a consequência é rebaixamento de autoestima, estresse, ansiedade, queda de produtividade e, claro, impacto imediato no clima organizacional. Enquanto o assédio horizontal, ele ocorre entre os colegas do mesmo nível hierárquico. Isso serve tanto para entre homens, entre mulheres, entre colegas de sexo oposto, mas normalmente no mesmo nível, não necessariamente de mesmo setor. O mais comum do assédio horizontal é aquela famosa brincadeirinha que para quem pratica é uma brincadeira, mas para quem recebe nem sempre. É aquele comentário, uma difamação, fofoca, exclusão social, é aquele comentário sobre a roupa que está usando, é aquele olhar muito malicioso sobre alguém, é o comentário sobre gênero, peso, aparência, cabelo. Tudo isso é tido, sim, como assédio, porque muitas vezes aquela brincadeira que eu faço, ela pode sim estar sendo vista para mim como uma brincadeira, porque eu sou inocente, eu não quero ofender. Mas a gente não sabe o que o outro está passando. Logo, a gente não sabe se aquela pessoa ela tem um problema interno sobre aquilo que eu estou falando sobre ela. E aí a gente já caracteriza isso como um assédio, porque o assédio é o constrangimento que a gente faz a pessoa passar. Tá? Comentários discriminatórios, humilhantes, e a consequência, além de queda de produtividade, rebaixamento de autoestima, claro, um ambiente tóxico de trabalho e os impactos na saúde mental. Tá? Só para vocês entenderem um pouquinho, a CREE, que é uma empresa parceira da Ouvidoria Geral da União, fez uma pesquisa recente, tá, que revela que em 2025, 30% das pessoas entrevistadas relatam ter sofrido algum tipo de assédio nos últimos 12 meses. O assédio moral e psicológico foi o mais relatado, sendo 46%, seguido do assédio sexual e, posteriormente, assédio de gênero, que seria, por exemplo, rebaixamento de mérito. Né? Ah, mas você é mulher, você vai fazer isso? Ah, mas é um homem que vai trabalhar nessa posição? Né? Que é muito comum. A gente vê, por exemplo, profissões padrões. Tem lá, na maioria das vezes, a gente encontra secretárias. Daí você encontra um secretário, nossa, mas você é secretário, um homem? Isso já é caracterizado um assédio de gênero. Assim como, muitas vezes, você pega uma mulher como motorista de caminhão, de ônibus, nossa, mas é uma mulher que está dirigindo esse tipo de carro, né? Mais uma vez, um assédio de gênero, tá? 41% dos casos ocorrem no local de trabalho e representam um aumento em relação ao ano anterior, de 33%. E outros tipos de assédio que foram identificados, identificação por idade, que vem também crescendo muito, porque a população está envelhecendo e existe aquele etarismo, né? O pré-julgamento pelo etarismo. A retaliação, religião, deficiências e orientação sexual. E aqui eles colocam a percentagem em relação aos tipos de assédio no ambiente de trabalho. 46% das pessoas entrevistadas sofreram algum tipo de assédio moral ou psicológico. Um dos aspectos mais preocupantes é a alta subnotificação. 92% das vítimas não denunciaram o ocorrido. E aí a gente para pensar ainda mais sobre a cultura que a gente tem do assédio. Os principais motivos: a descrença, porque todo mundo que sofre o assédio tem o medo da retaliação e acha que nada vai resolver se eu denunciar, se eu mencionar, se eu procurar o meu superior. Né? O temor de exposição, mas eu não vou denunciar porque daí eu é que estarei sendo exposta. A situação vai piorar para o meu lado. Medo pela integridade física ou psicológica, que normalmente ocorre por conta de ameaças.
né? Porque a pessoa que assedia, no primeiro sinal de que, poxa, vão falar a meu respeito, existe aquele, você tem certeza que você vai falar disso? Isso já sente uma ameaça. É a famosa gestão por ameaça, né, que é muito comum. E esses números, assim, aqueles que denunciaram, apenas 48% receberam algum tipo de retorno. E é aí que o psicossocial entra. É aí que entra tudo aquilo que a Vanessa mencionou sobre o plano de ação. A partir de agora, de todas as denúncias que ocorrerem, 100% delas precisam de um plano de ação. A falta de um plano de ação cabe autuações, tá? E apenas 48% receberam algum tipo de retorno, teve algum tipo de posicionamento sobre essas denúncias. Esses números, eles reforçam a necessidade importante de uma atitude, né, por meio das empresas, dos trabalhadores, e infelizmente muitas organizações só pensam no funcionário, no colaborador como um ser humano depois de instaurada uma legislação. Porque a gente sabe que tem pessoas e pessoas, empresas e empresas. Tem muitas que tratam o ser humano como um ser humano, tem umas que tratam o ser humano como números, né? E além disso, revelou que 80% só se sentiram confortáveis para denunciar de forma anônima. O que é importante ressaltar que as empresas, elas necessitam de um canal de denúncia que garante o sigilo e a confidencialidade da informação, tá? Os motivos principais e os percentis estão ali entre não encontrei nenhum canal de denúncia recorrente, dos motivos de não denunciarem. Não achei que seria investigado, o medo da retaliação, medo de exposição e insegurança por conta de integridade, seja ela psicológica ou física. E o que é a NR1? Como que a NR1 entra? Né? Através da obrigação de implementar um programa de prevenção contra assédio, porque é como o doutor falou, eu prefiro investir em uma prevenção e evitar que tudo isso ocorra do que eu ter que pagar 10, 20, 30 vezes mais na hora que acontecer e eu não estiver preparado. Né? A identificação dos riscos psicossociais, que é feita através da avaliação ergonômica, treinamentos regulares sobre comportamento ético, respeito no trabalho, abordando as formas de prevenir o assédio. Na normativa, eles pedem que anualmente seja feito um treinamento de assédio na empresa, para os colaboradores. E que toda empresa tenha, sim, uma notificação. Da mesma forma que, se vocês olharem ali nos corredores, vocês vão encontrar aquela plaquinha de não fume. Agora, nas empresas, tem que ter uma plaquinha de que elas não são a favor do assédio, tá? De políticas de assédio. E o empregador deve fazer o quê? Criar ambientes saudáveis, respeitosos, seguros, garantir que todos os funcionários estejam cientes do que são os comportamentos inaceitáveis, porque não adianta eu colocar uma política de assédio na minha empresa e não explicar isso para os meus funcionários. O que é permitido, o que não é, o que é aceito, o que não é. A partir do momento que eu coloco isso como uma regra do que é aceito, eu posso sim, não apenas cobrá-los, mas adverti-los no momento que um comportamento indesejado ocorrer. Estabelecer canais de denúncia de assédio, garantindo sigilo e confidencialidade das informações. E, claro, implementação de medidas de acordo com o Código de Ética e treinamento contínuo. A exigência é, no mínimo, um treinamento. Só que um treinamento contínuo garante respeito, garante a qualidade do ambiente de trabalho, o clima organizacional e, com certeza, previne muito de todos esses números que nós apresentamos hoje. Tá? Sensibilização e treinamento, ele tem que ocorrer para todos os colaboradores, independente de qual seja o cargo. Tá? Claro, como a Vanessa disse, a gente tem que começar com os líderes, porque os líderes precisam estar preparados para receber os funcionários que tiverem essas dúvidas.
Então, como eles são um dos principais denunciados, claro que, com certeza, eles precisam receber esse treinamento primeiro para estarem preparados do que está por vir. Estabelecimento de políticas claras contra o assédio, o canal de denúncia acessível, ações de monitoramento para identificar práticas abusivas. Não adianta eu implantar uma política de assédio, eu implantar um canal de denúncia e nada disso ser monitorado. Ou, se eu receber uma denúncia, eu não tratar. A maioria dos canais de denúncia tem um número mínimo de funcionários que exigem um canal de denúncia homologado. São 30 pessoas, 30 funcionários. A partir de 30 funcionários é exigido um canal de denúncia. Esse canal de denúncia, ele normalmente é homologado com o Ministério de Trabalho. Se você recebe uma denúncia, não tem uma tratativa, um plano de ação com prazo de execução, a autuação vai chegar. Independente, sem negociações. Tá? Todos esses fatores aqui estão na legislação mesmo, vocês podem consultar. O que é muito importante, prevenção é o melhor investimento que vocês podem ter. E é o que minimiza os riscos, não apenas de ação trabalhista, mas principalmente um risco de adoecimento mental dentro da organização, porque a gente sabe que quando a gente tem uma equipe, a gente tem uma pessoa adoecida mentalmente, alguma coisa está acontecendo. Se não for de fator externo, deixa eu investigar para prevenir, para minimizar os danos, não apenas em relação à ação, mas quando a gente tem uma pessoa adoecendo mentalmente, psicologicamente dentro da empresa, você tem quedas de produtividade, de clima, de estrutura, né? Aí o presenteísmo acontece e claro que toda a equipe acaba se manifestando da mesma forma, porque daí vem aquela situação, se eu tenho uma pessoa bem, que não está produzindo da mesma forma, as outras ao lado, sem um treinamento adequado, vão enxergar aquilo e vão falar, se ela não produz, eu não preciso também. E olha a consequência que isso pode ter, tanto em relação à saúde mental do trabalhador, quanto em relação à produtividade dentro da organização. Tá? Bom, eu acho que, assim, resumidamente, é isso. A gente tentou trazer um pouquinho do muito que essas alterações vêm trazendo. A cada mês, a cada dia tem uma novidade a respeito e a gente está aqui à disposição, tanto para tirar as dúvidas que vocês possam ter agora, quanto na atuação dessas implementações, avaliações e na execução de tudo isso que está por vir. Pessoal, eu gostaria que alguém ou algumas de vocês fizessem alguns questionamentos sobre o que foi falado hoje. Alguém quer falar alguma coisa, tem alguma dúvida em relação ao que foi falado? Seria interessante. Ó, lá atrás. Tem o microfone? Peraí, tá, primeiro tem lá. Só uma dúvida. Eu tenho uma empresa de funcionários. Para a gente iniciar todo esse processo, qual seria assim, um pontapé inicial? Como prevenção. Como prevenção? O que foi? Para falar? O senhor falou que tem 15 funcionários. 20? 20. Então, o pontapé inicial seria o quê? A documentação, análise econômica preliminar. Né? A partir dessa documentação, aí sim a gente vai fazer o plano de ação. Você precisa passar os colaboradores com a psicóloga, se esses colaboradores precisam ser encaminhados para o psiquiatra ou não. Mas tudo se inicia com a documentação, que é a análise econômica preliminar. Aí depois dessa análise preliminar, aí nós vamos fazer uns treinamentos, conversar com as pessoas, com os líderes dessa empresa, para poder ver o que está ocorrendo, para prevenir determinadas situações dentro dela. Tá? Vera? O DGE, ele vai informar o PCMSO. Como que fica a situação do PCMSO na análise? Análise ergonômica do trabalho? Isso, psicossocial. Vai ser embutido
risco vai ter Aí, exatamente, aí vai ter um inventário de risco, que dentro vai ser uma documentação que vai fazer toda vamos dizer, essa redura, e isso vai cair no PCMSO, que nós vamos ficar sabendo se aquele local tem algum problema com risco psicossocial ou não. Os vigentes já tem que iniciar. Tem que iniciar. Obrigada. Mais pergunta, pessoal? Boa tarde. Eu acho minha pergunta mais relacionada à escola, né? Inclusive, até a gente está falando sobre escola, falar tudo bem. E aí eu queria saber, assim, entender, porque assim, existem casos de pessoas, né, no nosso grupo de trabalho, que já se encontram com quadro depressivo. Inclusive, a gente já recebe atestados, né, com F41. Como é que eu posso me precaver, né, em relação a isso? Porque hoje eu penso assim, nós temos muitas pessoas com problema psicossocial, né, com depressão, ansiedade. Como que eu posso analisar, por exemplo, eu trabalho na empresa, como no RH, que essa pessoa vai dizer, olha, a empresa me causou tal dano. E eu já tenho um histórico dela de quadros depressivos anteriores. Isso é uma prova, não tem nada a ver, pode ser usado, como funciona isso? Na verdade, quando você tem um histórico já de atestados, ele pode ser usado tanto a seu favor quanto contra. A melhor forma de você se precaver em relação a futuras ações, que eu acredito que seja essa a sua pergunta, seria justamente as avaliações. Se você tem um PGR já com um mapeamento de risco, no mapeamento de risco não classifica nenhum tipo de risco psicossocial, receber um atestado com mais de 3 dias com o CIDF, manda para uma avaliação de medicina do trabalho, tá? Seja uma avaliação primeiramente dos médicos, posteriormente uma avaliação psicológica, e ali sim a gente tem condições de avaliar se aquele contexto foi causado, aquele adoecimento foi causado em ambiente organizacional ou se foi externo. E eu te trago até alguns exemplos, já teve vários exemplos que a gente, no decorrer de 2025, que nós recebemos atestados, seja de ansiedade, de depressão, até mesmo de crise de pânico, tá? No qual, na avaliação, o relato inicial foi de organização. E quando a gente faz uma avaliação psicológica, a gente vai um pouquinho mais a fundo, e foi identificado em alguns casos que o fator estressante ali no caso, o fator desencadeador era pessoal. Seja por uma questão de um trauma passado que acabou voltando de pessoal, seja uma questão de vivências pessoais, como no exemplo que foi dado de adoecimento, de luto, e que acabou causando eventuais adoecimentos. E ali, em toda avaliação psicológica que a gente faz para o trabalho, nesse contexto de validação de atestado, é emitido um parecer psicológico. Esse parecer é enviado para a organização e ali sim você tem mais condições de se resguardar de que isso, de se proteger, digamos assim, em relação a esse adoecimento. Só que não dá para esperar, por exemplo, receber o 6º, 7º atestado, ou depois de um ano mandar para avaliação. Quanto antes você manda, mais fácil fica de identificar se isso é organizacional ou pessoal. E aí você tendo esse registro, você se resguarda. Mas alguém, gente, fiquem à vontade. Essa avaliação de atestado é interessante fazer também, o que a Letícia está comentando, uma avaliação ergonômica do trabalho. Essa avaliação ergonômica do trabalho vai mostrar se aquele posto é doente ou não, e se é compatível com esse atestado, entendeu? Isso que é o importante. Agora, se você não tiver uma avaliação ergonômica, você não tem como comprovar. Claro que você tem a Letícia depois, a psicóloga, para conversar, a história pregressa, mas a princípio nós já poderíamos descartar
um problema no local de trabalho, dizendo que aquele lugar não é estressante, que causou aquela depressão, aquela ansiedade, aquele pânico na pessoa. Ficou claro? Rubens? Vera, que gosta de fazer perguntas. Ótimo. Alívio? Não? Tudo bem? Agradeço a todos. Desculpa, qualquer coisa. Tenham aqui um lanchezinho para vocês na saída.